Venho a esta tribuna para fazer um apelo veemente, um apelo ansioso, um apelo preocupado, um apelo para que caminhoneiros, governo e empresários encontrem definitivamente um fim, para que seja absolutamente normalizada essa questão de tamanha profundidade social. Já ocupei essa mesma tribuna para exaltar a profissão do condutor de caminhões, de carretas, aqueles que fazem pelo transporte rodoviário o abastecimento do país, aqueles que garantem combustível nos nossos veículos e comida na nossa mesa, aqueles que são o elo entre a produção, a distribuição e o consumo. E quero repetir as palavras com que exaltei essa categoria tão importante, tão relevante para a economia do nosso país, tão importante, tão relevante para o crescimento da economia do nosso país, tão importante, tão relevante para o desenvolvimento do nosso país. Vou repetir aquilo que falei. O caminhoneiro é, acima de tudo, um ser paciente. Dirige por estradas desgastadas, esburacadas, desviando de depressões e de motoristas imprudentes. O caminhoneiro é um trabalhador persistente, que continua a rodar, mesmo nessas estradas péssimas, com frete defasado, combustíveis e autopeças de preços majorados. O caminhoneiro é um trabalhador resistente. Sai de casa sem saber se volta. Tantos são os riscos do transporte e a bandidagem que vem ocupando cada vez mais as rodovias. O caminhoneiro é um ser eficiente. Apesar de tudo, enfrentando tudo, opera verdadeiros milagres ao fazer com que as mercadorias cheguem ao destino no prazo. Quero, portanto, salientar que aquele trabalhador que é resistente, que é paciente, aquele trabalhador que enfrenta diariamente longas e cansativas jornadas, se chegou a esse ponto de sobrepor com a sua força, a força da lei que garante o direito de ir e vir das pessoas, é porque chegou acima do limite dessa resistência e dessa paciência. Quero lembrar aqui desta tribuna que, preocupado com a gravidade desse problema,
entendendo a gravidade desse problema, verificando como fatos históricos tiveram repercussões dramáticas na história mundial. Relembrando, por exemplo, a greve dos caminhoneiros no Chile, que foi aquele movimento que fez levar, que desencadeou a tomada do poder pelos militares sob o comando do general Pinochet. Aquela greve foi o motivo, foi a causa, foi a explicação que os militares chilenos deram para tomar o poder. Eu quero relembrar aqui quão importante para o país é normalizar essa situação. Por isso quero relembrar que, com a preocupação que sempre tive em relação a essa questão, junto com o primeiro vice-presidente dessa casa, Jorge Viana, a quem quero prestar minha solidariedade pelas enchentes que assolam o Acre, prestar solidariedade a ele e ao governador Tião Viana e falar aqui para o povo acreano o quanto está infortunando o senador Jorge Viana essa grave crise climática que mais uma vez se abate sobre o Estado e sobre o povo do Acre. Pois bem, junto com o senador Jorge Viana, que interpretava as mesmas preocupações, fui ao ministro da Justiça, nosso ex-colega parlamentar, José Eduardo Cardoso, e solicitamos veementemente que, embora o governo estivesse com dificuldade de identificar interlocutores dentre os caminhoneiros, que procurasse colocar à mesa de negociação representantes da classe trabalhadora, convocando para isso a CUT, a CGT e as outras centrais de trabalhadores, e os empresários que têm maior demanda de transporte, na área que motivou essa greve, na área dos grãos, na área dos produtos alimentares derivados de frango, de suíno, na área e de leite, e que sentasse à mesa para pôr fim a essa greve. O ministro Cardoso foi ágil e já no dia seguinte ocorreu a reunião que a imprensa toda noticiou. Estabeleceu-se ali alguns princípios. A sanção da lei dos caminhoneiros sem nenhum veto, o estabelecimento de um novo prazo para pagamento dos financiamentos, que estendia uma trégua de 12 meses, e a garantia governamental de que o óleo diesel não sofrerá nenhuma majoração nos próximos 6 meses. Esses 3 princípios foram estabelecidos e também decidiu-se continuar na mesa de negociações para resolver as outras pendências.
Eu faço um apelo à presidente Dilma Rousseff para que constitua um gabinete de crise relativamente a esse assunto. Delegue a um de seus ministros, quem sabe a ministra Cátia Abreu, a coordenação desse processo, para que a negociação prossiga e se chegue a um bom entendimento entre os caminhoneiros, as empresas e o governo. Por outro lado, quero fazer um apelo aos nossos irmãos caminhoneiros que ainda estão parados na estrada, sofrendo eles próprios prejuízos com a manutenção dessa paralisação. Os prejuízos são de todos. São das empresas que não estão podendo abater frangos, que não estão podendo abater suínos. São dos produtores de leite que não estão podendo vender os seus produtos e os estão jogando fora. Os prejuízos é de todo brasileiro que tem automóvel e que está tendo dificuldade em obter o seu combustível. Os prejuízos somos de todos nós, que vamos vendo dia a dia escassearem os produtos e aumentarem-lhe os preços nos supermercados. Por isso eu quero fazer um apelo aos caminhoneiros, que já demonstraram um poder extraordinário de mobilização, um poder extraordinário de coesão, uma demonstração extraordinária de força, para que sustem todo e qualquer bloqueio que ainda exista nas estradas brasileiras, para que essa negociação efetive-se em atos e para que, continuando a rodada de negociações, nós possamos obter uma normalização total e absoluta desse caso. Recebi do meu ex-secretário de Desenvolvimento Regional em São Miguel do Oeste, deputado estadual suplente João Carlos Grando, o desejo de líderes dos caminhoneiros que estão estacionados no extremo oeste catarinense de virem a Brasília para conversarem com as outras partes, entendendo que não foram representados naquela negociação. Eu quero lhes dizer que estou à inteira disposição para recebê-los, levá-los ao ministro Cardoso, para que eles possam apresentar as suas reivindicações. Mas faço um apelo, em nome do país, em nome do conjunto do povo brasileiro, para que sustem o bloqueio, até porque poderão restabelecê-lo adiante se efetivamente as negociações não forem bem-sucedidas e a questão não for resolvida. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que é um defensor incansável dos trabalhadores, há de concordar comigo que chegou um momento de distensão. É preciso haver distensão, até porque o governo já estabeleceu como parâmetro a implementação do que foi negociado com o fim dos bloqueios. Então eu quero fazer aqui esse apelo. Quem bloqueou, quem está bloqueando, tem poder de bloquear lá na frente, se efetivamente não se estabelecer uma negociação adequada.
Os prejuízos são incontáveis. No caso do meu estado de Santa Catarina, isso me preocupa muito, a mortandade de suínos e frangos será tão grande se perpetuar esse bloqueio que nós poderemos perder aquilo que foi duramente obtido através de uma luta de décadas. Governador do estado, eu recebi em Paris o certificado que foi conferido a Santa Catarina, declarando o estado livre de aftosa sem vacinação. Essa foi uma luta de anos, de décadas, de governos. E eu fui premiado em chegar no momento do meu governo de ultimar todas as questões para que pudesse receber aquele diploma. Pois bem, senhor presidente, nós podemos perder esse alto grau de consideração sanitária que a Organização Mundial de Saúde Animal concedeu a Santa Catarina e concedeu a outros estados. Por isso, eu quero fazer um apelo. Recebo do líder do Oeste, João Carlos Grando, o segundo, chegou agora aqui as seguintes informações. Hoje, 4 milhões de litros de leite estão com problemas de comercialização. Desses 2 milhões estão sendo jogados fora, ao preço médio de 80 centavos. Não há abates de frango e suíno no estado. Falta ração para tratar os animais que começam a morrer. E essa ração, senhor presidente, vem do Brasil Central, principalmente do Mato Grosso. Para ver o nível de interrupção da comunicação entre os vários estados no transporte rodoviário. Parou a colheita em todo o estado por falta de combustível. Não há o produto em praticamente todo o grande oeste catarinense. E eu quero salientar que Santa Catarina tem 1% do território nacional e é o 5º produtor de alimentos. E a grande produção está nessa região do oeste catarinense. Aproxima-se o momento de colheita da soja e não há condições de procedê-la, não haverá a continuidade desse bloqueio. A falta de vários produtos nos supermercados da região, especialmente hortifruti e granjeiros, custando um quadro de desabastecimento preocupante. Isso aqui, senhor presidente, já me dá a convicção de que é preciso aprofundar a negociação. E aprofundar a negociação seria suspender esse bloqueio hoje. Os caminhoneiros estão na estrada, estão cansados, fatigados, estão com os nervos à flor da pele. Seria bom que fossem passar o fim de semana em casa, com as suas famílias. E com isso, na segunda-feira, intensificar-se a negociação. Quero dizer aos caminhoneiros catarinenses que estão lá no oeste catarinense, que não se sentiram representados naquela reunião feita no Palácio do Planalto. Estou à inteira disposição para recebê-los aqui. O
o senador Paim a receber os caminhoneiros do Rio Grande do Sul que não se sentiram também representados, e outros senadores de outros estados, para que se possa intensificar, digo mais uma vez, essa negociação. Mas é preciso, agora, desbloquear. É preciso agora a prática de um gesto, até porque, volto a repetir, quem bloqueou pode bloquear de novo. Mas é preciso, nesse momento, até para que a agroindústria brasileira não venha a sofrer mais, para que o cidadão brasileiro não venha sentir mais o desabastecimento nos supermercados. É fundamental. Agora, que haja essa compreensão. Vamos para casa, gente. Abraçar os filhos de vocês, as esposas, descansar um pouco, ir ao jogo de futebol, que seja de várzea, não importa, os lá do oeste e ver a grande Chapecoense, ir ao cinema, descansar, para na segunda-feira retomar essa luta, designando líderes que possam aprofundar a negociação. Aqui do Senado Federal, e acredito que interpretando o pensamento não da maioria, mas da totalidade dos senadores, eu quero fazer esse apelo. Voltemos para casa agora, para ganhar mais tranquilidade em casa no futuro.